Isso aqui é a Febraban afirmando sobre a comissão de permanência dentro do processo. Ela falando o seguinte, ó, se no vencimento do empréstimo que o banco concedeu não ocorre o seu pagamento, porque o devedor ficou inadimplente, o banco se vê obrigado a buscar no mercado os recursos necessários para honrar as operações projetadas e já comprometidas, incorrendo, para tanto, nos custos correspondentes, incluindo custo de captação, as taxas então vigentes e demais custos fiscais e administrativos referentes à intermediação financeira. O que ele está falando para você? Olha, você me prometeu que ia pagar nesse dia, não pagou, eu tive que procurar pegar o dinheiro para outra pessoa, então eu vou te cobrar a comissão de permanência. Por quê? Porque eu vou olhar o custo de captação que eu tive no mercado, além do custo de captação, as minhas taxas e demais custos fiscais e administrativos dessa intermediação financeira. Só que quando a gente vai buscar por esse caminho, isso aqui é um ponto importante que a Febraban colocou, mas quando a gente vai buscar por esse caminho, dentro do processo a gente não vê a taxa de juros não sendo formada dessa forma, mas sim sendo formada no puro interesse do cliente em si. Além disso, o que a gente tem? Nesse mesmo resto, 1.061.530, a gente vai encontrar o parecer da Procuradoria-Geral do Banco Central, falando o seguinte, ó, que a comissão de permanência é a contraprestação devida pela indisponibilidade do dinheiro emprestado no período de inadimplência. Além disso, no mesmo RESP, a Procuradoria-Geral do Banco Central, ela fala o seguinte, ó, não é possível saber com antecedência. E eu preciso falar isso aqui para vocês, porque tem vários, por exemplo, o TJ Minas Gerais, ele já declara que é abusiva a cobrança da comissão de permanência, então no TJ Minas Gerais isso já está pacificado, que é abusiva a cobrança da comissão de permanência, por quê? Porque não é permitido ao consumidor saber quanto que ele vai pagar no momento que ele pactuou o contrato. E isso aqui, o próprio Procuradoria-Geral do Banco Central colocou essa informação dentro do RESP. Olha só, não é possível saber com antecedência os encargos que a instituição financeira deverá arcar para reequilibrar sua situação após o atraso do pagamento ante a existência de inúmeras variáveis, como a disponibilidade de crédito no mercado, os custos operacionais de cada instituição financeira, a situação patrimonial da instituição financeira, etc. Razão pelo qual a comissão de permanência gera diferentes encargos em cada contrato, a depender das suas especificidades. Aí, eu pego um contrato como esse aqui, ó, que está aqui na minha mão, um contrato feito pelo Banco do Brasil, que ele me traz uma tabelinha com um monte de fator de comissão de permanência, e eu vejo alguns peritos que pegam isso aqui de um outro processo e vai lá e coloca como se fosse correto. Ei, a comissão de permanência, ela é para cada cliente, tá? É para cada cliente, e simplesmente, pelo simples fato de não poder saber qual que é essa taxa da comissão de permanência antecipadamente, a pessoa não é considerada, a cobrança é considerada abusiva em diversos tribunais de justiça pelo país como um todo. Vamos lá, a comissão de permanência é um assunto terrível. Agora, como que o STJ entende sobre a comissão de permanência? Ele fala a primeira coisa, súmula 30, a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis, por quê? Porque dentro da taxa de juros remuneratórios já está a inflação. Você sabe, na formação da taxa de juros remuneratórios já está a famigerada inflação ali. Além, a gente tem a súmula 294, qualquer pessoa que fez o básico da matemática financeira sabe disso. A súmula 294 do STJ fala que não é pós-testativa, ou seja, não é abusiva a cláusula contratual que prevê comissão de permanência calculada a taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Ou seja, ele está falando o seguinte, se a comissão de permanência está sendo cobrada uma taxa abaixo do contrato, beleza, ela não pode estar acima do contrato. E aí, é impressionante que a gente precisa fazer essa interpretação para mostrar para os advogados como que a coisa funciona efetivamente, tá bom? Súmula 296. Os juros remuneratórios não acumulados com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, limitada ao percentual contratado. De novo, a mesma história. E o que eu fico fulo com vocês é o seguinte, às vezes a taxa do contrato está maior do que a taxa de mercado. Aí você quer usar a taxa média de mercado na hora de calcular a comissão de permanência. Eu falo, mas não é possível. Está aqui na súmula. A taxa média de mercado, ela vai ser utilizada limitada à taxa do contrato. Simples assim, na hora que a gente vai estar fazendo a revisão dos juros moratórios no período da inadimplência, tá bom? E a súmula 472 do STJ fala que a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros moratórios e dos juros remuneratórios, dos juros moratórios e da multa moratória. O que eu fico fulo é que advogado não sabe fazer conta. Gente, advogado não sabe fazer conta. Advogado tinha que entender isso, que ele não sabe fazer conta ainda. Ele pode aprender, mas geralmente não sabe fazer conta.
E aí, o que eu já vi em alguns cursos, inclusive de pós-graduação em Direito Bancário, falei para vocês que eu tenho pós-graduação em Direito Bancário, né? Inclusive pós-graduação em Direito Bancário, o cara querer fazer o seguinte, advogado tentando fazer a questão, e aí gera um problema sem tamanho. Por quê? Presta atenção. E olha, eu estou falando dos advogados, mas não são todos. Eu tenho aqui, por exemplo, o doutor Rafael Miguel, que está conosco na pós-graduação. O cara é uma máquina, mas é uma exceção. A regra é que o advogado não sabe fazer a conta. E aí, olha só, qual que é o pensamento da galera? Agora, esse aqui é o ponto primordial. O cara pensa assim, ó, a súmula 472 me falou que a comissão de permanência ela tem que ser menor do que o somatório dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Então, se os juros remuneratórios são de... Deixa eu arrumar esse negócio aqui, que eu não aguento. Peraí. Aí eu coloquei aqui, multa moratória. Pronto. Agora está certinho. Manias. Olha só. O pensamento do advogado. E eu vou falar para você que isso foi ensinado num curso de pós-graduação em Direito Bancário. E eu lá, tendo que ouvir, sentado e fingindo que eu não era o professor responsável, então eu não tenho que ligar. Mas pensa o seguinte, cara, olha o pensamento do advogado. Se a comissão de permanência é limitada ao somatório dos juros moratórios, os juros remuneratórios da multa moratória, nos termos da súmula 472, então, num exemplo como esse, um contrato que a taxa de juros remuneratórios era 4% ao mês, a taxa de juros moratórios era 1% ao mês, e a multa moratória era 2%. O que o cara falou que tinha que fazer? Ora, se a taxa de juros remuneratórios é 4% ao mês, a taxa de juros moratórios é 1% ao mês e a multa moratória é 2%, então 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Ou seja, o máximo que se poderia cobrar era 7%. Olha só o absurdo, olha o absurdo. E eu tenho que falar para você que 1 milhão de vezes não é assim que faz. Por que não é assim que faz? Porque os juros remuneratórios, eles podem ou não ser capitalizados, dependendo do contrato. Os juros moratórios, eles sempre vão ser na forma simples. E a multa moratória é cobrada uma única vez sobre o valor original. Entenda isso aqui, cara. Eu sei que... Edilson, mas você grita demais, você fica... Não, mas é porque eu juro pra vocês que isso é inaceitável. Não é possível que os caras... E tem gente fazendo desse jeito. Tem advogado que foi lá, pagou para fazer uma pós-graduação e achou que já sabe fazer esse cálculo desse jeito. Não é assim. A taxa de juros remuneratórios pode ou não ser capitalizada. A taxa de juros moratórios ela sempre vai ser na forma simples e a multa moratória é cobrada uma única vez. Então, nada de somar. Edilson, mas a súmula falou que é limitada ao somatório. Exatamente. Você vai calcular o que é multa, depois você vai calcular o que é juros moratórios, depois você vai calcular os juros remuneratórios e aí sim você vai fazer o somatório. Não é somar todo mundo e meter uma taxa única, não. Não cometa esse erro, porque isso é feio, assim, não é possível. Não é possível. E eu vou falar para você, tem muita gente por aí fazendo desse jeito, muitos advogados fazendo desse jeito, perito não tem. Então entenda, se a comissão de permanência é limitada ao somatório de juros remuneratórios, moratórios e multa moratória, os juros remuneratórios podem ser capitalizados ou não. Os juros moratórios sempre vai ser na forma simples, por não ter previsão legal, e a multa moratória vai ser cobrada uma única vez sobre o valor da dívida. Então, a comissão de permanência precisa ser calculada para cada parcela inadimplida. Para cada parcela você vai calcular a comissão de permanência, nada de levar tudo de uma vez. Beleza? Eu sei que eu fico meio bravo com essas questões aqui, mas eu não tô bravo não, é só o jeito, tá? Vamos lá? Edilson, mas como que faz para eu identificar assim, na prática mesmo, a cobrança de comissão de permanência abusiva? Como que faz de verdade? Cara, é preciso fazer o cálculo de cada verbo individualmente para só então somá-las. A regra é clara, faça o cálculo do jeito correto. Se ficou diferente do que o banco cobrou, como quase sempre acontece, é o banco que tem a responsabilidade de provar como que ele chegou àquele valor. O ônus da prova é do fornecedor, ele que tem a maior capacidade. E aí, cara, você precisa saber usar aí também os instrumentos processuais a seu favor. Então, entenda, você vai calcular do jeito correto, vai conferir com o que foi cobrado. Se o que foi cobrado estiver maior, pronto, cara, você já sabe que está errado. Simples assim, você mostra, olha, tinha que ser assim. Cobrou diferente, tá vendo? Cobrou diferente? Então, se cobrou diferente, tá errado. Simples assim, porque os bancos cobram diferente. Por quê? Porque são descarados. Eles vão lá e cobram
simplesmente juros moratórios capitalizados, faz tudo, cara. E principalmente, vou falar aqui abertamente, talvez isso pode até gerar um problema para mim no futuro, mas eu preciso falar para vocês. Principalmente Sicoob e Sicredi, tá uma vergonha o que essas cooperativas de crédito estão fazendo. Elas não se acham bancos, estão passando por cima de tudo, eles simplesmente estão deturpando o direito, prejudicando a vida das pessoas. Simples assim, entendeu? Então, entenda que é assim que se faz o cálculo. Questões práticas sobre juros abusivos 3 de 3. Vamos lá, vamos finalizar essa nossa aula. Então, já falamos, até agora, nós já falamos sobre juros moratórios e te ensinei como calcular. Já falamos sobre a comissão de permanência e te ensinei como calcular. E agora vamos falar sobre os juros remuneratórios assim mesmo, simples. Só que faltou uma coisa, faltou você pegar, faz um favor para mim, agora, eu sei que no meio da aula é ruim fazer isso, mas faz um favor para mim, copia o link dessa aula e manda para alguém. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre os juros remuneratórios abusivos, acho que essa é a parte mais importante da nossa aula. Por quê? Porque, cara, tem coisa aí, tá bom? Então, pega o link dessa aula e manda para algum advogado que você conhece, manda para alguém que você acredita que precisa entender sobre esse assunto, a gente aumentar a quantidade de pessoas que está aqui, e principalmente porque essa questão aqui é um pouco mais complexa. Fique tranquilo, quem está participando ao vivo, eu estou vendo as suas perguntas aí no chat, e na hora correta você vai ver que uma boa parte eu já respondi, eu não estou respondendo exatamente porque mais à frente eu vou entrar nessa discussão. Agora, depois eu volto fazendo um pente fino em todas as perguntas, você já pode colocar as suas perguntas aí, porque é esse o objetivo mesmo. Vamos continuar então. Questões práticas sobre juros abusivos. Agora vamos entrar nos juros remuneratórios. Gente, juros remuneratórios é a remuneração, juro remuneratório é a remuneração do fator de produção capital. Quando você fez lá disciplina de introdução à economia política, algo do tipo, o professor de economia falou sobre o fator de produção, terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial. E se a gente for buscar o conceito econômico, e por isso que eu abri essa nossa apresentação, trazendo a questão de, olha, eu preciso entender os conceitos econômicos, os conceitos jurídicos e saber o limite de cada um. Porque se o advogado só fica preso nos limites, nos conceitos jurídicos, e se o perito só fica preso nos conceitos econômicos, eles simplesmente não vão conseguir se entender, não vão servir como instrumento de justiça, e aí essas abusividades vão se perpetuando, como vocês já devem ter visto, muitas coisas se perpetuando aí, erradas, mas vai se consolidando uma jurisprudência errada e desfavorável. Então, um conceito econômico, juro é o prêmio do poder de compra presente por conta do poder de compra futuro, ou seja, você deixou de consumir agora para você poupar, ou seja, você tem que ter um prêmio diante daquela outra pessoa que decidiu gastar agora, você tem que ter um prêmio por causa disso. Em outras palavras, o juro é o preço do dinheiro no tempo, ou seja, juro é o preço que uma pessoa deve pagar por ficar com a posse do dinheiro de outra pessoa por um determinado período de tempo aí o N. Vamos pensar na seguinte situação, que para mim isso é fundamental. Quem não lembra desse grande personagem da nossa televisão? Da nossa televisão, lembrei tanto da situação que falei errado. Da nossa televisão, que é o nosso grande Ronald Golias. E você sabe que ele tinha um programa chamado do Cunhado. Eu quero que você pense o seguinte, vamos imaginar que o seu cunhado te peça R$1.000 emprestados hoje e te promete que vai te pagar os mesmos R$1.000 daqui a um ano. A pergunta para você é o seguinte, você vai emprestar dinheiro para o seu cunhado? Você vai emprestar dinheiro? Me responde aí no chat. Você emprestaria o dinheiro para o seu cunhado? Olha só, ele chegou com essa cara de pau todinha que todo cunhado tem, só o fato de ser cunhado já é um cara de pau. Ele chegou para você e falou o seguinte, olha, me presta R$1.000, daqui a um ano eu vou te pagar os R$1.000. Os mesmos R$1.000. Você ia emprestar dinheiro para ele? Simplesmente, o Dr. Jeff já colocou aqui, não, claro que não. Olha lá, doutor Sid Clay, não. Doutor Arthur, não. Doutora Keila, nem pro meu irmão. Por que isso? Entendeu? Por que isso? Doutor Arthur já tá mais bravo. Ele lembrou do cunhado dele, do mala do cunhado dele, tomando cerveja no final de semana com a camiseta do Flamengo. Ele sentiu isso lá na, lá na pele dele. Ele falou, mas nunca que eu empresto o dinheiro para quem... Doutor Marcelo, de jeito nenhum empresta dinheiro. Mas por que você falou que não empresta? Porque você deve ter pensado assim, cara, o cara tá pegando R$1.000 comigo agora, vai pagar os mesmos 1.000. Você falou o seguinte, não, na hora que eu vou cobrar dele, eu vou fazer o seguinte, cara, olha o que eu preciso verificar. Cara, daqui um ano, os R$1.000 não valem o mesmo tanto que ele vale hoje, ele não consegue comprar a mesma quantidade de coisas. Logo, eu preciso cobrar do meu cunhado pelo menos a inflação. E você falou assim, não, ainda tem um risco dele não me pagar, afinal é meu cunhado. Então, tem um risco dessa operação, eu preciso ser remunerado por esse risco que eu estou assumindo. Além disso, você deve ter pensado assim, cara,
se eu deixasse esse dinheiro na poupança, eu estaria ganhando alguma coisa. Por que eu vou emprestar para o meu cunhado para receber o mesmo tanto? Você pensou no custo de oportunidade, o que você está deixando de ganhar. Ou seja, você pensou na inflação, você pensou no risco dele não te pagar, você pensou no custo de oportunidade, quanto você está deixando de ganhar, e, mais do que isso, você ainda pensou assim, cara, e quais as despesas que eu vou ter para emprestar dinheiro para meu cunhado? No mínimo, eu vou ter que fazer um contrato com ele, no mínimo uma nota promissória. Por quê? Porque corre o risco desse cara não me pagar, então eu preciso ter um instrumento para executar, vou gastar para encher essa nota promissória, às vezes vou ter que contratar um advogado para fazer o contrato, você pensou nas despesas que você vai ter, e você falou, eu vou emprestar dinheiro para ele para não ganhar nada, né? Eu quero ganhar alguma coisa, eu quero ganhar algum lucro. Olha só os 5 elementos, cara, da formação da taxa de juros. Primeiro, inflação. Segundo, risco. Terceiro, custo de oportunidade. Quarto, despesas. E quinto, lucro. Na hora que o banco vai formar a taxa de juros dele, ele passa por todos esses elementos. Nós vamos analisar cada um desses elementos um a um.